Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Como é que vocês estão? Que Deus possa falar no nosso coração aqui essa noite. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui acredita que um dia Ele voltará para nos buscar? Amém. Eu creio. Primeiramente eu vou abrir Gênesis 50, 24, 25 e depois em Hebreus 11, 24. Depois eu vou abrir os outros versículos. 50, 24 e 25. Na hora que vocês acharem, vocês falam amém. Amém, irmãos? Está escrito assim, a minha tradução é uma tradução mais nova, NVT, e está escrito assim: José disse aos seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu somente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Vou ler só o versículo 24 mesmo. E agora em Hebreus 11, 24 e 25. Eu vou ler para... Tá? Em Hebreus 11, 24 está escrito assim: pela fé, Moisés, de adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. No versículo 26 fala assim: considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé o povo de Israel atravessou o mar vermelho como se tivesse terra seca, quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Amém, irmãos? Amém. Por isso que eu falei, quem aqui tem uma promessa de Deus? E hoje nós vamos falar sobre a promessa que Deus fez a Israel, também a promessa de Jesus e a promessa de salvação para a nossa vida. E aqui nós vemos nesse versículo, nesse capítulo 11, que tem vários exemplos de fé. De Abraão, fala de Moisés, e o exemplo que nós pegamos aqui foi realmente de Moisés. E o que é de fato a fé? Para algumas pessoas, a fé é uma forma de espiritualidade, ele é uma pessoa de fé. Para outros é crer que firmemente algo bom lhe acontecerá. Alguns falam que é um salto no escuro. Por exemplo, eu vou comprar um carro, alguma coisa assim, e sem Deus ter falado nada comigo, eu vou acreditar que eu vou conseguir comprar esse carro. Isso não é a fé, isso é pensamento positivo, porque Deus não pediu para mim comprar um carro mais caro que eu posso comprar. Se Deus tivesse pedido para mim comprar um carro e eu fosse lá e comprasse, confiando na palavra que Deus lançou sobre a minha vida, isso é fé. A fé verdadeira implica em uma atitude, em uma ação, diante daquilo que Deus nos revelou, diante daquilo que Deus nos falou. E isso independente do que acontecer, independente da situação que eu estiver vivendo, a minha fé em Deus é que me faz ter uma ação diante daquilo que Deus falou para a minha vida.
E se independente tiver barreiras na frente, eu não vou olhar para as barreiras, eu vou olhar somente para Deus, porque Deus falou comigo que eu vou conseguir, e eu vou chegar aonde Deus prometeu que eu vou chegar. Aleluia. Então eu não estou falando, eu não estou olhando, então eu estou tendo uma atitude, uma ação diante daquilo que Deus colocou no meu coração, no meu caráter. E o que é viver pela fé? Quem vive pela fé dá passos confiantes, como eu falei, dá passos largos diante daquilo que Deus me falou, caminhando rumo ao propósito que Deus falou sobre minha vida para me fazer. Como eu falei, se as pessoas falarem que eu não vou conseguir, se as pessoas falarem, você está ficando doido, eu não vou acreditar nas palavras que as pessoas falam comigo, porque quem falou que eu vou vencer foi Deus, então eu não olho para as palavras das pessoas. A minha fé está ligada na voz de Deus e não naquilo ou na situação que eu estou vivendo. Se Deus falar com você que você vai vencer, que a promessa que Ele fez sobre a sua vida, independente da situação que você estiver vivendo, se você tiver uma atitude de pela fé como Moisés fez, você viverá as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E aqui, pela fé, Moisés, de adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. E o povo de Israel, naquela época, que estava no Egito, eles acabaram se acostumando a viver com as práticas do Egito, acostumaram a viver aquele pecado, acostumaram a ser escravo do povo do Egito, e esqueceram daquilo que José falou, que certamente Deus tiraria eles da terra do Egito. Esqueceram da promessa que Deus falou com ele antes deles estar no Egito. Esqueceram da promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. E então o povo se acostumou a estar ali a viver a prática do pecado, acostumou ali a fazer tudo aquilo que os egípcios estavam fazendo. E o Egito, se a gente for olhar de uma forma espiritual, significa o mundo na nossa vida. Muitas das vezes a gente prefere viver as coisas, os prazeres dessa vida, do que realmente confiar na promessa de Deus, dar um passo, às vezes, confiante na palavra de Deus, e prefere viver as coisas aqui da terra, do que confiar realmente na palavra do Senhor, quer dizer. Você vê aqui que Moisés, pela fé, ele recusou ser chamado de filho de Faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo do deserto do que estar ali no Egito, sendo o que ele era, do que viver no pecado. Então é isso que a gente tem que ser aqui na terra. A gente não pode se acostumar com os prazeres da terra. A gente não pode acostumar com as coisas dessa vida. A gente não pode esquecer da promessa que Deus nos fez. Se Deus te fez a promessa, igual eu falei, Ele vai cumprir essa promessa. Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Cada um foi chamado com um propósito. Então nós temos aqui que crer na palavra de Deus e deixar de querer viver as coisas aqui desse mundo e confiar somente em Deus, olhar para Ele, prosseguir para o alvo que é Jesus. Nós não podemos ficar de qualquer maneira. Não podemos nos acostumar aqui. Nós devemos ser a luz e o sal da terra. Nós somos um povo escolhido por Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus. O diabo, ele nos mostra o que tem aqui na terra agora. Mas Deus, ele tem algo reservado para nós. O diabo, ele mostra os prazeres. Deus fala assim: eu tenho algo melhor do que aquilo que você vê agora. Mas só que você vai ter que confiar em mim. E é pela fé que você conseguirá chegar aonde quer que Deus quer que chegue. Você conseguirá viver a promessa de Deus. E a Bíblia fala que os planos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos dele são mais altos que os nossos. E muitas vezes, que eu falei, a gente fica com a visão limitada, olhando aqui para as coisas aqui da terra, e esquecemos de olhar com os olhos da fé, que não tem limite, que a gente confia
confia no Senhor e sabe que Ele vai nos sustentar no caminho e vai nos ajudar. Aleluia. Pela fé, Moisés resolveu deixar de ver tudo aquilo que ele tinha na sua mão e resolveu ir para o deserto junto com o povo de Deus, porque ele cria que Deus cumpriria aquela promessa na vida do povo de Israel. Ele teve uma ação, uma atitude diante de Deus. Ele teve fé para sair de lá. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos ouvir a voz de Deus ao invés de ficar parado e confiar no Deus do invisível. Aqui fala que, ele fala no versículo 27, pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar com quem vê aquele que é invisível. É como se ele visse realmente Deus assim na frente dele, assim, ajudando, e ele confiava em Deus. E quando Deus ele nos faz uma promessa, Ele mesmo se encarrega de nos sustentar, de nos ajudar durante o caminho. Aleluia. Quando o povo de Israel decidiu sair da terra do Egito, Deus foi sustentando o povo, abriu o mar vermelho, mandou maná. Mas só que o povo começou a murmurar durante o caminho. Começava a murmurar e esquecia que Deus estava sustentando eles no caminho. Porque todas as vezes que nós reclamamos, todas as vezes que nós deixamos de confiar em Deus, a gente começa a atrasar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Oh, Jesus. Eles deveriam ter continuado confiando no Senhor. Deus sustentava eles. Mas só que a murmuração impedia de ver a mão de Deus sustentando eles ali nos pequenos detalhes. Quando nós estamos na luta, é normal às vezes a gente ficar com medo. Mas é uma coisa que a gente não pode fazer, é reclamar, é murmurar. A gente tem que confiar na voz de Deus. Porque Deus ele vai nos sustentar, Ele vai nos ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe do que você precisa para cumprir o seu propósito. Aleluia. Ele sabe do que você passa. Antes de te chamar, antes de você nascer, Ele já escreveu a sua história. Deus conhece o seu pensamento. Glória a Deus. Nós não devemos deixar a murmuração nos impedir de ver Deus ali trabalhando nos pequenos detalhes da nossa vida. E... Bem arrumado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor Deus. E Opera, Jesus, de uma maneira sobrenatural, Senhor. a gente depende também um pouco assim, às vezes, quando a gente está assim. Mas isso também serve na nossa vida. Quando a gente começa a murmurar no caminho, a gente começa a se distrair, a esquecer que Deus está nos ajudando. E até no Monte Sinai, o povo foi murmurando e Deus foi ajudando eles. Mas só que depois eles começaram a se rebelar contra Deus, começaram a fazer algumas coisas que atrapalhou Deus de fazer esse povo chegar à terra prometida. Eles começaram a fazer coisas contra a vontade de Deus. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto, ficou peregrinando no deserto até que essa geração passasse. Quando quando ele chamou Israel do Egito, eles poderiam ter passado pelo caminho mais curto, mas Deus levou eles pelo deserto, porque quando nós vamos viver a promessa de Deus, nós temos que passar pelo tempo de preparamento, para a gente conseguir enfrentar os inimigos que vão aparecer na nossa frente. Esse tempo que o povo de Israel, que Deus queria que eles passassem no deserto, era para eles estar preparados para vencer os inimigos depois do Rio Jordão. Mas só que, como eu falei, eles reclamaram demais, eles murmuraram e não viam Deus trabalhando. E isso, com certeza, fez eles ficar mais tempos ainda no deserto. Depois do Monte Sinai, eles poderiam ter
já ter ido, já enfrentar os inimigos, mas como eles fizeram as coisas erradas diante dos olhos de Deus, Deus fez eles ficar 40 anos, como eu falei. Israel, muitas vezes, durante esse caminho, Israel, no Velho Testamento, eles muitas vezes foram abençoados por Deus, Deus os sustentava, mostrava ali o seu poder, mas muitas vezes eles se afastaram de Deus e faziam aquilo que era mal aos olhos de Deus, e Deus vinha e os castigava. Mas todas as vezes que eles se arrependiam, se voltavam para Deus, o Senhor, Ele é misericordioso, irmãos. Eles perdoavam o pecado do povo e voltava de novo com a sua presença no meio do povo. O que eu quero dizer é que se você estiver no meio do deserto, passando na dificuldade para viver a promessa de Deus, se você talvez se afastou um pouco dos caminhos de Deus, não fique aí por muito tempo, volte para os caminhos de Deus, volte-se para Deus, que Ele quer cumprir a promessa de Deus na sua vida, Ele quer cumprir a promessa que Ele te fez. Verdade. Ele é misericordioso, irmão. Oh, Deus. É nós que mudamos muitas vezes, não é Deus que muda. Ele continua fiel a nós. É nós que desviamos os nossos caminhos com as distrações e murmurações, ao invés de olhar para aquele que é invisível. Nós devemos olhar diretamente para Deus. Verdade, Senhor. Oh, Deus. Devemos confiar que o Senhor nos sustenta no caminho. Devemos ver Deus trabalhando na nossa vida. Ele vai te sustentar, irmão. Não desista não, continua firme, confia no Senhor. Nós temos que continuar confiando no Senhor, porque Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós temos que continuar buscando a Deus de todo o coração. Nós temos que acreditar em Deus. Confie no Senhor. Talvez o tempo que nós passamos agora é um tempo de preparamento para viver a promessa de Deus. E, como eu falei, o povo de Israel muitas vezes eles afastavam de Deus, faziam as coisas erradas. Mesmo Deus, depois de ter feito eles atravessar o rio Jordão, ter vivido na terra prometida, muitos deles erraram e fez aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E como o tempo é curto, eu já vou começar a entrar aqui só vou ler mais uma parte do Velho Testamento e vou começar a entrar no Novo Testamento, na promessa de que Deus fez por nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus. Olha só como é que o povo de Israel eles estavam fazendo aquilo que era errado aos olhos de Deus, mesmo depois de ter vivido na terra de Canaã, depois de Deus ter sustentado o povo. Chegou uma hora que o povo estava tão errado, fazendo tanta coisa errada, que Deus ficou uns 400 anos em silêncio com o povo. Por isso tem aquela parte em branco do Antigo Testamento para o Novo Testamento, acho que todos já sabem disso, né? E foi onde Deus ficou em silêncio. Imagina você clamar ao Senhor, imagina você pedir a Deus e o Senhor não te escutar. Imagina que tempo difícil que aquele povo viveu, que está desobedecendo a Deus. Olha o que eles estavam fazendo em Malaquias 1:6. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, o servo respeita seu senhor. Se o seu pai e seu senhor, onde estão, a honra e o respeito mereço, vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificar animais cegos? Não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresentar ofertas como essas ao seu governador e veja se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês. Diz o Senhor dos Exércitos: vão em frente e supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia uma vez que apresenta esse tipo de afeto? Agora eu falei, olha só o que o povo estava fazendo. Eles estavam oferecendo sacrifício
sacrifícios de qualquer maneira para Deus, as ofertas de qualquer maneira para Deus. A sua adoração a Deus estava oferecendo de qualquer maneira, não estava respeitando o nome do Senhor. E depois que Deus ficou nesse silêncio, já entra em Mateus falando da genealogia de Jesus. Depois de tanto tempo que Deus ficou em silêncio com o povo, onde as pessoas não ouviam a Deus, começa falando da genealogia de Jesus, e no capítulo 2 de Mateus, que eu vou ler agora, fala do nascimento de Jesus. Imagina só tem uma reflexão, imagina esse silêncio todo, imagina como o povo estava ansioso para alguém chegar e ajudá-lo. Jesus nasceu em Belém da Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. É você em Belém, na terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo. Aqui fala que quando Herodes ficou sabendo dessa notícia, ele ficou perturbado, porque o povo judeu ele estava sendo oprimido por Roma. E a expectativa do povo, da promessa que nasceria um em Israel, era que seria um rei que libertaria o povo das mãos de Roma e que eles tomariam aquele domínio de novo ali naquela cidade. Que o povo judeu de novo tomaria o seu domínio. Então o povo eles estava esperando Jesus como um rei, um libertador, como alguém que tomaria de novo o reinado ali, o domínio de novo das terras dos judeus. E quando Herodes viu isso que os sábios falaram, ele ficou perturbado, ele ficou preocupado, porque eles pensavam que Jesus viria para tomar o trono dele. Mas na verdade Jesus ele não veio como rei, como rei que eles esperavam que viria. Por isso a Bíblia fala que Jesus veio para os judeus, veio para o seu povo, mas o povo não recebeu, porque eles esperavam Jesus como rei. Mas só que Jesus ele veio como um cordeiro, como alguém que sacrificou por nós e morreu por nós na cruz. Ele veio para nos remir, para nos salvar. E o povo não aceitou a Jesus porque eles olhavam para a própria vontade ao invés de olhar para a vontade de Deus. Quando perguntava sobre a sabedoria de Deus, sobre Jesus, eles falavam: mas esse aí não é o simples carpinteiro? Esse aí não é o simples cara que nasceu da Maria, o seu pai? José também? Então eles não acreditavam que Jesus viria assim para salvar todos, porque e muitos ainda acreditam que, muitos judeus acreditam ainda que Jesus não veio ainda e salvou e morreu por nós. Então quando e Jesus nasce como carpinteiro, sem nenhuma riqueza ou poder político, ele não era o Messias que o povo esperava. Muitas pessoas elas têm tendência a ver o herói nosso, muitas vezes é aquele cara que é pobre, que cresce, se torna alguém de influência, um cara famoso, um cara que não tem nada e passa a ter tudo. Jesus, ele tinha tudo, ele era rei, e veio por nós e se fez humilde. Foi ao contrário, por isso esse é meu herói. E como o povo começou a olhar para sua vontade, porque eles pensavam que Jesus viria como rei, eles não receberam Jesus. O que eu quero dizer é que quando nós olhamos para a nossa vontade, deixamos de olhar para a vontade de Deus, nós rejeitamos talvez aquela pessoa, às vezes está passando ali na rua, que poderia falar algo que vinha acrescentar na sua vida. Quando as coisas às vezes não estão acontecendo da nossa vontade, do nosso jeito, às vezes a gente tende a não ouvir ou não perceber que é aquilo ali que nós precisamos. Deus ele pode usar qualquer um para falar com você. Deus ele pode te usar em qualquer lugar. Jesus, para eles, era um simples carpinteiro, mas não sabia que ele também era o Deus revelado, que ele era Jesus um homem, mas também
que morreu por nós e que nos salvou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que olhar para a vontade de Deus e não para nós. Porque às vezes nós estamos esperando que algo aconteça do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, é da vontade de Deus que acontece. Muitas das vezes eu esperei que as coisas fossem do meu jeito, mas Deus me ensinou que é Ele que faz todas as coisas, que é Ele que fez a promessa e Ele vai fazer do jeito dele, Ele trabalha da forma que Ele quiser. Não podemos recusar a palavra de Deus. Se vier um menino aqui, pode ser um cara novo. Às vezes está falando a palavra de Deus, mas se você julgar, às vezes você rejeita aquilo que quem Deus está querendo usar para falar com você. Às vezes muitas pessoas julgam o profeta, julgam que está pregando, e olham para a sua própria vontade, e às vezes quem Deus está usando para falar com você é aquela pessoa que você não dá ouvido porque você está esperando que é outra pessoa falando com você, ou é outra coisa. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que olhar para a vontade de Deus. Glórias, aleluia, é verdade, Senhor. É Ele que fez a promessa, irmão. Ele pode te tirar de qualquer lugar. Aleluia, Jesus. A sua resposta pode estar onde menos você espera. Aquele povo não esperava que aquele simples carpinteiro era o Salvador, o consumador dos pecados, que nos faria justo diante de Deus. Então nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que ver a vontade de Deus e não a nossa. E já vou entrar na terceira parte, estava mais também. E a gente vê que o plano de Deus sempre foi nos salvar. Ele sempre quis nos abençoar, nos levar a um lugar melhor. E quando Jesus estava aqui na terra, aleluia, santo é o Senhor. Quando Jesus estava aqui na terra, e Ele falou que voltaria para o Pai, eu imagino que os discípulos ficaram preocupados. Mas só que Jesus, Ele também sabia que nós sozinhos não conseguiríamos vencer. Jesus sabia que sozinhos a gente não conseguiria nos salvar. Então Jesus, quando Ele morreu por nós, e quando Ele ressuscitou e foi para o Pai, Ele falou: eu vos preparar lugar, mas também Ele disse que também nos deixaria um Consolador para nos ajudar a chegar ao centro da vontade dEle para a nossa vida. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos consolar quando nós recebemos a promessa de Deus, para nos ajudar a vencer. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar a arrepender dos nossos pecados. O Espírito Santo que nos conduz até Jesus. Não somos nós sozinhos que chegamos até Jesus, mas é o Espírito Santo que nos quebranta, intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Então Ele deixou para nós um Consolador, um ajudador, que nos ajudaria a chegar ao arrependimento. Igual eu falei, o Espírito Santo, Ele sabe de todas as coisas que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Jesus, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. É esse Espírito Santo que nos leva a conhecer a Jesus dia após dia. É Ele que nos dá a revelação da palavra de Deus. Quando você vai fazer algo errado, ou quando você tem uma revelação de Deus, quando você está pensando em desistir, vem aquela voz que fala dentro de você: não desista, continue mais um pouquinho. Você vai chegar lá, você vai vencer, você conseguirá se santificar, você entenderá a minha palavra. Ou Ele fala às vezes com a sua família também, aquele filho seu que está desviado, Ele vai tocar o coração dele, vai ser transformado, porque a sua oração, ela tem poder, irmão. Ele sabe de todas as coisas, irmão. É o Espírito Santo, como eu falei, que nos faz arrepender de todos os pecados, que nos conduz ao caminho ao arrependimento e ao caminho de salvação. É Ele que nos leva a conhecer a Jesus. É Ele que nos revela quem é Deus.
mostra o caminho que nós devemos trilhar. Verdade. Nós temos aqui um consolador, nós temos um ajudador, que às vezes não está aí na nossa frente, mas ele está dentro de nós. Oh, Jesus. Verdade. E é Ele que nos faz confiar no Senhor. E Jesus, quando Ele morre por nós, Ele nos declara justos. Pela fé em Jesus, nós somos declarados justos. E esse declarar justo dá início a um processo pelo qual, por meio do qual somos transformados e capacitados para viver corretamente diante dele. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós lembramos que Ele também ressuscitou por nós e que o sangue dele nos purificou, por isso nós tomamos o vinho aqui. É verdade. Nós lembramos que Ele que nos declarou justo e que um dia Ele vai voltar para cumprir a sua palavra, a sua promessa. Aleluia. Por isso nós fazemos isso em memória de Jesus. Glória a Ele. Aleluia. Nós não esquecemos daquilo que Ele fez por nós. Aleluia. E você acha que Ele vai esquecer de nós? Ele vai voltar um dia. Verdade. O processo que nos declara justo é um processo de santificação. É um processo onde a gente é transformado dia após dia. É um processo onde a gente vai conhecendo dia após dia a Deus. Eu até conversei com a Rayana, estava conversando sobre as coisas de Deus. E assim, quando a gente vai conhecendo a Deus, parece que Deus, ele é como se fosse uma caixa de surpresa, sabe? Quanto mais a gente vai se conhecendo a Deus, Ele vai esconder mais coisas para a gente encontrar. Cada vez que a gente tem uma revelação do Espírito Santo, é uma surpresa. Por isso a palavra de Deus se renova a cada dia. Oh, glória. Quando você estiver desanimado de vir à igreja, lembre-se que se você vem aqui às vezes e tem uma palavra que pode mudar a sua vida, você não pode faltar. Glória a verdade, Jesus. Oh, Deus. Talvez quando você falta é onde Deus queria usar alguém para falar com você uma promessa que transformaria a vida da sua família, a sua vida. Por isso nós temos que ter esse desejo também de conhecer a Deus, de vir cultuar a Deus e adorá-lo. E não deixar que o desânimo, as distrações, as murmurações nos impede de conhecer a Deus, de nos levar à santificação, ao arrependimento, que nos dará a salvação um dia. Ele tem algo preparado para nós, mas agora Ele ainda não pode mostrar, como eu falei. O diabo ele está te mostrando os prazeres da terra, mas aquilo que Deus tem para você será revelado um dia na glória futura. A minha esperança é que Deus tem algo para mim. Se não for agora, vai ser lá quando eu estiver com Ele no céu. Essa é a minha esperança no Espírito Santo, essa é a minha esperança em Jesus. Ele não falha, Ele cumpre sua palavra. Mas nós devemos confiar nele, como eu falei. Nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Em 1 Pedro, fala que até mesmo, 1 Pedro 1,10 fala que até mesmo os profetas antigamente queriam saber essa graça qual foi preparada para nós. Aquilo que, quem iria ser esse Jesus que morreria por nós. Até os profetas desejavam conhecer essa graça, esse Espírito que está dentro de nós. Hoje nós somos privilegiados por Deus. Bom, um dia eu vi esses dias uma pregação, a mulher falou assim, imagina quando você chegar no céu, um cara falou com ela, que quer perguntar para Abraão, não, como é que foi ter que ouvir a Deus assim, pela fé e tal. Imagina Abraão falando, como que foi ter o Deus dentro de você? Como foi ter o Espírito Santo dentro de você? Imagina a surpresa também querendo se perguntar isso. Eles queriam saber como é essa graça que nós temos aqui hoje. Essa liberdade de buscar a Deus, de orar. Nós vemos às vezes aí nos outros países pessoas morrendo por causa do Evangelho. E nós temos a oportunidade de viver as promessas de Deus, de conhecer a promessa de Deus, de conhecer a sua palavra. Mas nós deixamos as nossas próprias vontades,
nossos próprios desejos tomaram o lugar de Deus na nossa vida. Preferimos ficar no Egito, igual eu falei, do que dar um passo de fé rumo a Canaã, rumo à promessa que Deus tem para a nossa vida. Não se acostume, seja diferente. Vamos ser transformados dia após dia. Vamos ser a luz desse mundo. Vamos crer que Ele voltará, que Ele vai nos salvar. Crer que Ele vai salvar a vida do seu filho. Crer que Ele tem um grande plano para a sua vida. Creia no Senhor. Você tem um melhor amigo que está dentro de você, é o Espírito Santo. Se nenhuma outra pessoa te entender, o Espírito Santo te entende. Ele conhece o seu coração, irmão. Até quando você não sabe o que falar, Ele consegue entender. Esse é o nosso melhor amigo, Ele está dentro de nós, nos conduzindo até Jesus. Por meio do Espírito Santo, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele é o pão da vida, que só há um mediador entre Deus e o homem. Sabemos que Ele é o nosso advogado. Nós cremos, nós sabemos, nós damos ouvido ao Espírito Santo. Jesus cumpriu sua promessa de ter o Espírito Santo na nossa vida, de nos dar o Espírito Santo. Quando estiver na luta, no meio do deserto, quando você estiver sendo preparado, não olhe somente agora para as lutas. Se você tem uma promessa, irmão, não olhe para a barreira que está aqui na sua frente, olhe para cima para Jesus. Se tiver um buraco aqui, olhe lá na frente para Jesus. Embora você não veja, mas você sabe que Ele está trabalhando a seu favor. Você sabe que Ele não vai te deixar só. Isso foi uma promessa de Deus, irmão. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa na sua vida, a palavra dele na sua vida. Nós temos que confiar em Deus, tentarmos ser parecidos com Ele dia após dia. Tentarmos cumprir a palavra do Senhor. E como a fé foi a ponte que Israel teve para atravessar o Rio Jordão, a nossa fé em Deus, em Jesus, é a ponte para alcançarmos a salvação, para alcançarmos a promessa de salvação de Jesus. Vou repetir mais uma vez, se alguém falar um amém. Assim como a fé foi uma ponte para o povo atravessar o Rio Jordão para chegar à promessa de Deus, a nossa fé em Jesus que nos declara justo, que é a ponte para a salvação, que nos fará chegar à promessa de salvação de Jesus. Nós temos que crer nisso. Nós temos que saber que um dia Ele voltará, irmão. Vamos ser transformados. Ele voltará, confie nele. Não desista agora no meio do processo. Essa vida aqui é passageira, as dificuldades. Aquilo que Deus tem reservado para nós lá, é muito melhor do que aquilo que a gente vê aqui agora. Nós temos que confiar nele. Assim como Deus cumpriu por meio de Josué a promessa que Deus fez a Abraão, assim como cumpriu por meio de Jesus de dar uma dislatia permanente para Davi, assim também Ele cumprirá todas as suas promessas. Aleluia. Vamos confiar em Deus, irmãos. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. O que nós vamos fazer aqui agora é lembrar daquilo que Ele fez por nós. Lembrar de quando Ele morreu por nós, se entregou por nós. Amém, irmãos? Essa palavra que a gente fala.